Bom, boa noite aí a todos. Eu peço mais uma vez que agora desliguem aí os microfones, permita aí que eu conclua. No final a gente abre um espaçozinho para perguntas, para dúvidas, né? Vamos tentar caminhar. Quinta-feira agora nós temos aí a entrada do mês novo, né? E dentro desse mês novo tem um período muito difícil, né? A gente vai ter que atentar para ele. E o que rompe com toda essa estrutura de ataque é justamente o compromisso que você tem com o calendário Moedim, o tempo de Deus, para você estar levantando escudos. E às vezes nós não atentamos, né, para a mudança do ciclo ou da própria estação e recebemos influência. Eu vou repetir algo que eu falei de manhã. Eu acho que eu falei de manhã. Primeiro mês do ano, a gente é confrontado e atacado por Marte, um trono de guerra. Ele bate, bate, bate na guerra. No próprio mês dele, ele traz a sensualidade, que é a Vênus. Depois ele passa para ela o comando, e aí o comando bélico de ataque, agora ele passou a ser feito pela sensualidade. Depois que sai da sensualidade, ele entrou com Atenas, uma deusa que vai trabalhar com estratégia ou estratégia de forma específica para montar uma estrutura, né? Ela usa tecnologia, né? Ela usa o nosso desgaste emocional, neural, para que ela possa atacar. Uma vez que ela consegue montar uma estratégia para nos desmontar, porque vai entrar o verão, ela está nos preparando para um ataque maciço de Lilith, que entra agora, que na verdade já entrou no verão, e vai ser fortalecido agora, né? Justamente na passagem do mês, que é do dia quinta-feira para sexta. Então, eu preciso atentar. Então, eu dei algumas informações, algumas somente, a respeito dela. Ó, eu falei de manhã de um livro aqui, ó, que eu consegui, que é raríssimo, tá vendo aqui, ó? Este livro aqui, ele é escrito por um médico, ele é um dentista, ele é um psicanalista, e que ele usa isso aqui para cuidar dos pacientes dele através de ataques noturnos. E ele, como era um hebraísta, e ainda se juntou com outros professores de hebraico, ele vai investigar a fundo a questão do mito. E ele traz aqui uma narrativa de várias culturas, porque para cada cultura, para cada nação, ela vai ter uma roupagem. Quem é ela? Ela é a rainha dos céus que quer governar, sabe? Só que ela aparece lá pela primeira vez como Lilith. Para você ter uma ideia, ela é responsável até mesmo pela gestação espiritual de que nós chamamos de gravidez psicológica. Eu já cuidei de alguns casos desses, onde literalmente o bebê some. Você quer ver uma coisa? Ó, abra aí em Isaías, capítulo de número 26, livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Eu falei de manhã que rua é espírito, né? E esse espírito também pode ser traduzido por vento. E falei que um dos ataques desse ser é o vento que muda o comportamento da pessoa. Ó, eu acho que é isso, que eu estou indo pela cabeça, e a cabeça ela já tem uma certa idade, tá? Ó, 26, 18. Ó, 26, 18. Diz assim, ó, vou até riscar, que na minha Bíblia não está riscado.
Espera aí, que eu não vou correr, porque é um assunto muito complexo. E eu sei que já gerou algumas dúvidas pela manhã. Olha, todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Como é que, eu já acompanhei alguns casos, repito aqui, que a gravidez, a barriga cresce, a ultrassonografia acusa o bebê, os seios ficam com leite, desenvolve isso, do nada a barriga murcha, ou até mesmo no parto, só sai vento, como se fosse gases, e não tem um bebê. E, pessoal, ninguém explica por que o bebê sumiu. A ciência diz, não entendo, porque tinha a radiografia. Entendeu? Houve o período de gestação e some. Porque é um vento. O que é esse vento? Gerou somente um espírito, que eles chamam de humanoide. Então, o ser humano ele tem capacidade, por visitação desse espírito, como eu falei de manhã, de gerar seres espirituais ou humanoides ou seres humanos hibridizados com mais de uma natureza. E é isso que os grandes duques de Lilith vai atacar. Depois eu vou colocar uma foto aí, vou perguntar se vocês sabem o que é. Então, esse aqui, dá-se o nome disso aqui, eu vou te mostrar o nome desse ser aqui, ó. Côncubus. Isso é um côncubus, entende? Que é gerado. Então, qual a natureza e por que muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de constituir família, de ter uma família natural? Porque muitas das vezes essa pessoa é cooptada, ela passou a ser o interesse pelos códigos genéticos que tem de um ser espiritual. E ela, sem saber, sem consentir, ele casa com ela. E ele traz visitação noturna, sabe? Que a ciência chama de paralisia do sono. Então, a paralisia do sono deixa a pessoa totalmente bloqueada, paralisada, às vezes sente a mão dormente, às vezes uma parte, às vezes sente alguém subir em cima e sufocar, às vezes tem o próprio ato sexual, às vezes tem a visitação com a figura projetada do esposo, da esposa, e às vezes não é eles, porque eles estão querendo pegar o material genético. E isso também ocorre nessa época. Esse ataque é muito frequente. Nós estamos saindo de um ciclo de primavera onde o culto era da fertilidade. Ó, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Rapaz, já está pai, mudando comigo aconteceu o que o senhor acabou de dizer, da paralisia de uma pessoa que subiu em cima de mim, que se fundiu em cima de mim, uma mulher de idade avançada, toda vestida de branco. Eu não podia me mexer de jeito nenhum. E aconteceu 2 vezes que acordei com o short nos tornozelos, desculpa a palavra, pelado, sem saber o porquê. E não tinha bebido. Isso é um ataque de Lâmia. É um espírito comandado por Lilith para pegar o seu código genético e gerar no reino espiritual ou no natural. Esses Mas espíritos... quem é que tira o short? Porque quis tirar o short. Sei lá que ela gosta do nudes. Entendeu? Eu não posso aí optar pelos gostos dela. Entendeu?
Eu sei que ela quer o código genético, porque a matéria genética... Olha aqui a escritura o que aqui diz. Ó. Abra aqui em Mateus. Mateus capítulo 13, olha. Deixa eu só ver, porque essa Bíblia aqui está em branco. Ó. Vamos pegar aqui e ver se é por aqui. Ó. Jesus, onde eu vou achar isso? Ó, vamos pegar o 24. Ó. O trigo e o joio. Quando você pega o trigo e o joio, no grego, o joio, ele tem uma palavra chamada zizanion. O que é zizanion? É modificado geneticamente. Então, ele é modificado. Ele parece trigo, ele tem característica de trigo, mas o fruto não é de trigo. E, na maioria das vezes, ele trabalha com orgulho. Então, olha só, versículo 24 diz assim, Jesus lhe contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Quando você pega a palavra semente, nem pega ali para minhas canetas, a Ô, pai, semente, a Nilzete não lembra o capítulo. Me perguntou e eu também não escutei. Me desculpa. O versículo é 24, capítulo de Mateus é Mateus qual? 13. Mateus 13. Obrigado. Yes. Olha, ó, o homem semeou. Essa palavra aqui, semeou ou semente, ela tem a mesma etimologia, origem da palavra sêmen. Tá? Então, aqui, ó. O homem semeou uma boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, ó, ninguém dorme durante o dia. Normalmente, o normal é dormir à noite. Quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Ele lançou outra semente e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até a ele e perguntaram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? Então, da onde veio o joio? Porque essa semente não veio de Deus. Aí ele diz: ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, no tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: primeiro, ajuntai o joio, amarrai em um feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então ele está dizendo que os dois estão juntos, no mesmo local, na mesma denominação. Tá? O joio e o trigo. Parece a mesma coisa, mas são diferentes. No grande dia, ele vai separar o joio do trigo. E o joio vai ser queimado. E o trigo vai ser guardado no celeiro. Só que, quando foi que o inimigo plantou essa semente? Aqui ele diz aqui, ó. Quando todos dormiam. Dormiam. Aí a pergunta é: como é que ele arrumou a semente para gerar uma vida? Porque o inimigo não tem o poder de gerar a vida. Quando ele rouba a semente que Deus deu ao homem. Quem é que tem
uma semente passiva e uma semente ativa. A mulher tem uma semente chamada óvulo, que é uma semente passiva. Enquanto ela está lá quieta, não veio uma ativa que ativou ela, ela não vai gerar. Quando ela, como uma terra, através dos ciclos lunares, a Lua traz 4 ciclos no mês, e o mês é de 28 dias, mais tardar 29 dias. São 4 ciclos. Ciclo normal, ciclo fértil, ciclo de acatasia, de descamação, para preparar para um outro. Quando essa terra do útero entra em período fértil, ela está pronta para receber uma semente. Que semente? O sêmen. E ela vai gerar. Se ela não gerar, ela vai entrar em estado de acatasia, que é a purificação da impureza, porque essa terra não produziu. E ela expele isso para fora. E Lilith gosta desse sangue contaminado, porque ela gera espírito imundo, espírito impuro, que são os seres espirituais. Eles precisam ser gerados. E quem tem a matéria-prima para gerar isso é o ser humano. E só que a igreja dorme às 10. E eles trabalham na noite, porque são seres da noite, são vampiros energéticos. Eu estou dando muito mais informação para que se entenda que não é só renunciar a isso. Tem muito mais conteúdo por trás disso. Tem muito mais coisas que você não tem noção. E como hoje a sociedade usa a tecnologia para implementar isso. Por exemplo, o que eles faziam de inseminação espiritual segue sendo feito Ele hoje mandou para pela cá para ciência. poder ajudar o futuro de vocês. Pela ciência. Agora tem outro microfone ligado aí. Pela ciência. Como é feito? Uma barriga de aluguel recebe um óvulo de uma outra pessoa fecundado, que é inseminado de forma artificial e gera. Porém, se um ser espiritual pega um óvulo, através de um ataque noturno, pega a semente e ele mistura os dois. Aí mistura com o do animal. Isso explica porque tem tanta gente com apetite para sexo com o animal. Ele vai lá naquele útero, ou ele participa do ato, que é ilegal. Por isso que eu li de manhã sobre os filhos da feitiçaria, Isaías 57. Ele agora vai colocar isso no útero, e está sendo gerado lá nesse útero. E aparentemente está tudo normal, quando não está. E esse mecanismo, quando você fala, quando você explica, ele vai entrar com um trono da Grécia, através da razão e da teologia, onde Hermes vai explicar, e vai falar que isso não existe, é maluquice. É maluquice porque eles querem ocultar isso. E quem dá o ensino pela teologia e pela hermenêutica são os seres da Grécia, que são impuros, são deuses, são os tronos. E é por isso que nós somos tão confrontados na área do ensino, quando você traz uma revelação, principalmente pela questão SOD, que é a revelação ou a hermenêutica, entre aspas, estou fazendo entre aspas, que é a revelação do recebimento direto de Deus, que são antagônicos, irmãos. Eles não batem. Eu lembro a você que Deus é um Deus puro e que os deuses são impuros. Eu lembro a você que Deus é ouro e o restante é bijuteria. Mas as pessoas acham que é a mesma coisa, Deus e deuses. Não é. Bom, aqui ele vai gerando e vai contaminando a humanidade. E, através disso, esse ataque precioso, maligno, é trazido por Lilith. E ele vai colocar alguns seres. Ele coloca aqui, ó. Deixa eu te dar mais informação aqui, ó. Aí eu vou precisar de ler, ó. Aí você tem uma herança genética de contaminação. O rastreador, como eu li Isaías 57, ele vem e rastreia. Aí diz, ele tem código contaminado, de que ele não se purificou ainda lá atrás. Então, ele vem para potencializar. Então, você, do nada, tem um ataque noturno. O que acontece? Ele mudou a tua estrutura.
ele pode botar doença em você, ele pode comprometer a próxima geração, ele vai te roubar a tua energia, você vai acordar sem força. Entendeu? Você vai acordar, parece que você foi desplugado, porque eles precisam da tua energia vital. E isso é um ataque muito tremendo. Ó. Então, vamos lá, que eu vou mostrar e já vou dar aqui a dica da figura que eu vou botar aí. Ó. Os incubos, ou Lilu, ou Lilins, os incubos no latim são a forma masculina dos comandados de Lilith. Seu nome faz referência ao incubar, cubare, se deitar sobre. Então, o incubus, ele se deita sobre. Por isso que a visita noturna a pessoa recebe a pressão. E por que ele faz isso? Os principais atributos de Lilith são a magia e a sedução. A sexualidade desta entidade envolve uma forte carga de energia mágica, pois a finalidade não é apenas fornecer prazer, mas mesmo que ocorra com uma eficiência extraordinária, porque ela vai potencializar, mas efetivar um ritual mágico para a transferência do vigor. E isso através de uma visitação noturna. Eu vou ler os dois tipos de visitação e vou te mostrar uma outra coisa que quase ninguém atenta. Olha só. O sexo se torna um portal que Lilith usa para suas ações, tanto na dimensão dos sonhos quanto no ato físico. Neste caso, a prática sexual não se resume apenas ao coito, mas em um ritual de transferência para que ela roube a força e a habilidade. Por isso que a pessoa fica sem energia. Lilith busca acessar, porque ela é uma vampira, tá? Acessar as dimensões da alma humana. E aí tem os portais. Por meio de sonhos ou de relações físicas, deixando ali plantado um código errático que permitirá a este indivíduo ser manipulado por espíritos imundos que dominarão sua mente e, obviamente, o seu corpo. Porque, através dessa visitação, ela distorceu os códigos genéticos. E a pessoa passa a ter um comportamento que vai alimentar esses espíritos imundos e vai ser acessado pelos espíritos imundos e não sabe o porquê do acesso. Eu estou contando para você o porquê. Então, nesses últimos casos, o ato sexual com uma pessoa possessa, aí já é uma pessoa possessa, visa implantar material genético corrompido pela carga demoníaca na alma deste indivíduo, o que pode causar a formação de mutação genética que levarão ao agravamento do quadro de domínio. A pessoa vai acabar virando um cavalo para isso. Isso aqui é na figura ou no gênero masculino. Agora eu vou mostrar outra coisa. Ó. Súcubus ou lâmia. Ó, o termo súcubus significa estar debaixo. Do latim succubus, repousar debaixo. Este comando emite frequência, ó, de sonhos eróticos e sensuais, que favorecem sua manipulação emocional para acessar a dimensão dos sonhos. Ele vai usar o sonho. O que acontece aqui? Você e eu, nós, temos uma glândula. Na verdade, temos 7 glândulas, né? Mas eu quero falar especificamente dessa aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que é a pituitária. Ó. A glândula pineal. Ela vai estar aqui, ó. Exatamente aqui. Essa glândula aqui, ela vai funcionar como se fosse um terceiro olho para eles. Mas, na verdade, é uma parte que vai nos dar um 6º sentido. Então, você tem tato, olfato, paladar, visão e audição.
com essa aqui, ela libera o acesso para portais dimensionais. E nesses portais dimensionais, você pode ser acessado por esses espíritos. Por isso que, normalmente, os ataques aparecem quando você está no sono mais profundo, que eles chamam de REM. Aí eles atacam para acessar esses portais e colocar e distorcer na tua alma código genético e também no corpo. Porque isso aqui, sabe, abre um portal. E muitos estão sendo calcificados pela alimentação, pelo flúor na água. Entendeu? Tem uma série de coisas que calcifica e te bloqueia. Bom, eu não vou falar só isso aqui. Por exemplo, olha, quando eu vou para 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, está escrito lá assim, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Por que ele foi a uma outra dimensão? Ele é acessado porque o homem que sofre isso aqui é como se ele tivesse inconsciente, mas ele consegue, mesmo inconsciente, caído no chão, ir a outros lugares. Isso aqui não é projeção astral, porque eles fazem projeção astral por um espírito amparador ou seres espirituais que acessam as dimensões. Isso aqui é feito por Deus, o arrebatamento. Mas ele acessa esse setor aí. Só que nós, por ignorância, atribuímos que o diabo criou isso. Esse chifrudo não tem o poder de criar nada. Não dê poder para o diabo, que ele é criador de alguma coisa, ele nunca criou nada. Ele pegou o que Deus criou, distorceu, entende? E apresentou para as pessoas distorcida. Só existe o falso porque existe o verdadeiro. Aí você se assusta com o verdadeiro porque você teve contato com o falso. E nós precisamos olhar isso aqui. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O termo súcubus significa estar debaixo, já falei. E para lançar essa frequência, extraem dados que não decodificados e estudados pelos espíritos familiares, obtendo informações relevantes relacionadas a gostos, a hábitos e preferências. Os espíritos familiares, porque agora ele vai montar uma estrutura, são chamados de pneuma acatarton, que se instala na genética, permanecendo inerte até serem ativados. Então, quando eles vêm rastrear, eles vão ver a presença de espíritos que estão de forma passiva na genética. E eles precisam ativar. Por isso que eu li de manhã, olha, Caim, eis que há um espírito do lado de fora, querendo te acessar, mas você vai ter que dominar com o teu procedimento. Tudo tem a ver com atitude, é o que eu falei de manhã. E Deus avisou. Não importa se você é híbrido, não importa se você foi gerado por ele. Se você se posicionar, você se livra. Essa é a chave. Então, ele aqui está denunciando. Ó, tá? Espíritos familiares são chamados de pneuma acatarton, que se instala na genética, permanecendo inertes até serem ativados, estabelecendo um mecanismo de perseguição familiar que podem saltar de gerações. Aí você vê o comportamento geracional em outros familiares. E alguns que você não queria ter do teu pai, nem da tua mãe, e você não concorda com esse comportamento, mas você, sem querer, repete. Está em você, você diz, caraca, eu estou tendo o mesmo comportamento, é igualzinho, parece mamãe, parece papai. Porque está na genética e você nunca desativou isso. Vamos lá, que eu vou melhorar. Ó. Então, quando essa pessoa ela parte
ela deixa de existir, esses espíritos que têm essa pessoa, esta geração, como uma habitação, ele vai andar por lugares áridos, que é o local onde habita Lilith. Eu li Isaías 34, do 12 ao 14, hoje pela manhã. E quem não ouviu o áudio, ouça o áudio para entender melhor o que eu estou falando, porque eu tenho usado na terça-feira para falar um pouco de manhã e um pouco à noite, porque o conteúdo é muito. Né? Muito. Então, junte os dois, porque eles estão sempre interligados. Agora, olha só. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Aí, ó. Nós estamos no capítulo 13. Abra no 12. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só. Versículo de número 43. Diz assim: eu lembro que espírito, rua, santo, ele é puro. Espírito, rua, imundo, ele é imundo. Eu lembro a você, espírito pode ser traduzido por vento. Tá? Guarde isso. Agora, olha só. Quando um vento imundo, espírito imundo, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, olha onde ele estava dentro, sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, está lá o habitat natural de Lilith, de Isaías 34. Procurando o que ele quer? Descanso. Mas não encontra onde repousar. Você sabe por que ele não encontra onde repousar? Porque esse espírito imundo, ele é uma parte humana e uma parte espiritual. Ele é híbrido. Ele passou a existir do relacionamento de anjos decaídos que não guardaram o seu estado original com o ser humano, de Gênesis 6, que fala sobre a corrupção genética de toda a humanidade feita por Lilith, e que tem 3 correntes teológicas lá, 2 dizendo que era filho de Sete com os filhos de Caim. Eu nunca vi 2 pessoas humanas gerar filhos e gerar gigantes com poderes extraordinários. Isso não bate. Mas a teologia tenta falar, não, eram os filhos de Sete com os filhos de Caim. Não, não era. Eram os filhos de Deus, Elohim, anjos decaídos com filhos dos homens, que eles escolheram de acordo com o que lhe agradava. E mudaram a genética, hibridizaram a genética. E Lilith está por trás com filho de quem? Com filho de quem que eu não ouvi que passou sei lá, um negócio. Com filho de quem falou? Quem com quem? Filho de Sete com filho de Caim. E não são filhos de anjos decaídos com os humanos. É isso que é. Tá? É isso que é. Entendi. Bom, vamos andar. Aí olha o que acontece. Obrigado. Por que eles não encontram onde repousar? Porque quando essa pessoa, que é o habitat dele, por ter o código genético distorcido, morre, eles perderam o corpo, porque eles não têm corpos. Eles são humanoides, gosmentos, eles precisam de corpos. Por isso que eles incorporam, porque eles não têm corpo. Por isso que eles precisam de um cavalo para montar. Agora, o que acontece? Olha, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele está numa pessoa, passa por lugares áridos, o que ele procura? Descanso.
mas não encontra onde repousar. Aonde que uma pessoa vai repousar? Numa casa. Não é? Mas eles não têm mais casa, porque essa casa acabou. A pessoa morreu. Ó, então diz, voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Só que essa casa aqui, de onde você saiu, o original, é geração, que tem o mesmo código genético distorcido, para que ele possa ir para o outro que ficou. Aí ele diz, ó, de onde saí e retornando encontra a casa. Aí, olha, já não é uma pessoa, é uma casa. É um oikos. Ó, essa casa varrida, ela foi limpa. Arrumada, ela está arrumada. Né? Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele entrou com mais 7. É 1 mais 7. 1 mais 7 é 1/8. É uma potência acima. É ciclo de 7. 1 mais 7. 1/8 acima. Então, ele vai ser pior, porque ele foi elevado a uma potência. Você entende? E por que ele faz isso? Porque a casa está varrida, foi limpa, está arrumada, mas está desabitada. O que faz um local que tem que ser habitação de Ruach Kodesh, do Espírito Santo, está desabitado? As nossas atitudes, porque ele não vai pactuar nem com você, nem comigo. Por isso que eu li de manhã, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus significa andar conectado nele, mas não naqueles que seguem a lei do pecado. Os que seguem a lei do pecado, na verdade, não estão em Cristo Jesus, porque está na concupiscência dos prazeres que são prazeres saltitantes da carne. Então, aqui, ó, deixa eu te mostrar mais coisas. Ó, desta forma, os espíritos familiares cooperam com comandos de Lilith, comunicando a esses códigos genéticos que facilitarão o ataque, já que, de posse dessas informações, o espírito noturno poderá se personificar na forma mais atraente para a vítima. E aí ele se transfigura até em marido, em esposa. Né? E, de acordo com os contos folclóricos, ou súcubos atacam jovens ou viajantes, sugando-lhe o sangue. É um ataque vampírico, inaugurando sexualmente o menino virgem, principalmente no período da puberdade, provocando a ejaculação e usando o seu sangue branco para firmar uma aliança, um pacto. Aí você pega assim, olha, se uma pessoa em Israel tivesse poluição noturna, o que é poluição noturna? Não houve sexo com ninguém, não houve sonho erótico. Aí diz que o homem produz uma quantidade de espermatozoide, isso é a ciência que diz, que mesmo sem contato nenhum, sem nada, ele vai ejacular durante a noite, vai acordar todo melado. E essa ejaculação, a Escritura diz que o homem está impuro, ele tinha que ser separado. Eu sempre li esse texto e dizia, por que o cara não teve culpa nenhuma? E por que ele estava impuro? Porque essa semente genética foi visitada por seres impuros. E o contato com seres impuros o tornou impuro. Entende? Então, não importa se você não conhece, porque a lei espiritual, ela governa. E o mundo, os céus, responde o princípio espiritual. Por isso que eles nos fazem ser ignorantes quanto a princípios espirituais. Então, olha aqui, ó, inaugurando sexualmente o menino virgem, provocando a ejaculação e usando o seu sangue branco para firmar pactos. Aí eu pergunto aqui, se dentro dessa ejaculação este filho primogênito já foi roubado, será que o filho que nós temos é o primogênito? É só uma pergunta para você pensar. Devemos entender que esse tipo de investida é diferente da poluição noturna.
é que é um mecanismo natural. Eles dizem que é natural, de escape para a liberação do sêmen, onde nem Lilith ou demônio algum terá legalidade sobre ele. Mas a Bíblia diz que fica contaminado. Ele tem que se separar e se purificar. Agora, olha só. Consequências do sexo com o demônio. Como consequência do sexo com o demônio? Deixa eu te abrir um gancho. Quando você pensa em alguém com demônios, você pensa alguém violento, não é isso? Alguém rangendo o dente, o demoniado de Gadara. Nem corrente podia prendê-lo, ele é muito violento, né? Ele arrebenta tudo, tudo dele na violência, não é isso? Sim ou não? Não é isso? Alguém endemoniado? Tem que ir não sei quantos para segurar? Tá. Esse é alguém possesso. Existe um nível pior que esse na escritura e que você convive o dia inteiro. Eu falei na segunda que eu conversei com Diana dentro de um ônibus. Você notou isso? Falei, eu conversei com a mulher no final falou que o nome dela era Diana. No outro dia eu tive libertação, a Diana apareceu e ela falou que eu estava afim de papo, ela também queria conversar. Mas a mulher não estava violenta. Ela não estava rangendo os dentes. Então, como é que ela estava? Eu vou te mostrar. Existe um processo que a genética é tão mudada, mas tão mudada, que é chamado de endemoniamento. Você não precisa mais manifestar o demônio. E de 2000 para cá, quase ninguém manifesta mais demônio. Muito raro. Porque recebe frequência aqui para fazer exatamente o que eles querem. É como se agora ele tivesse um controle remoto para fazer o que eles querem sem que ele esteja dentro. É o dono da comunidade que controla a comunidade do lado de fora. Nem sempre ele está na comunidade, mas ele é o dono. Entende? Deixa eu te mostrar isso aqui. Ó. Antes de te mostrar, eu vou te contar uma história. E eu já vi que eu não vou entrar em nada do que está aqui de novo, mas vai ser assim mesmo, porque o Senhor ele é soberano sobre a administração. Olha, eu recebi um rapaz de São Paulo, de um dos bairros mais ricos que tem lá, certa ocasião na minha casa. Ele é um intercessor, há um busto em homenagem ao avô dele, tamanha a influência da família, falava hebraico fluentemente, saía de Bangu e até Bom Sucesso falando em línguas, e desde o primeiro contato que eu tive com ele, eu falei que ele era satanista, ou que tinha toda a possibilidade de ser, e ele jurou para mim que não era. E ele era. Isso me levou a reuniões com líderes do Brasil a nível de libertação, que eu recebi formação e eu falei que ele era da equipe dela e que ele era um satanista, e fiquei mais de 2 horas conversando de portas fechadas. Por que você acha isso? Eu digo por quê e pró. E eu fui lá bater de frente com isso. Tá. Bom, mas não é o caso. Por que eu estou mencionando ele? Porque ele teimou comigo que principados como Lilith, Leviatã, Asmodeus, Astarote não conseguem incorporar em ninguém. E isso tem mais de 15 anos atrás que eu vivi isso com ele. E eu falava para ele que tem. Ele diz, não comporta. De onde o senhor tirou isso? E eu falei para ele, vou tirar, de onde eu tirei isso? Da Escritura. E eu vou mostrar para você de onde eu tirei isso. Que eu mostrei para ele há 15 anos atrás. Ó, vem aqui comigo em Lucas. Lucas 22. Lucas
22. Olha só. Olha só. Versículo 3. Então, Rassatã, Satanás, o acusador, entrou em Judas, chamado Iscariote, que fora um dos 12 discípulos. Ele era discípulo de Jesus, ele era apóstolo de Jesus, ele era o tesoureiro de Jesus, ele era o 12 de Jesus. Mas a Bíblia diz que Judas era filho do diabo, porque ele tinha a genética modificada. Quem tem a genética modificada canaliza com facilidade eles, sem que as pessoas percebam. E esses seres entram nele, imundo, e a pessoa age de forma normal. Conversa, toma café, almoça, faz sexo. Agora, o sexo com eles incorporado é potencializado, porque é sexo mágico. Aí diz assim, caraca, ontem nem parecíamos nós. A performance é porque não éramos nós. Tinha mais gente envolvida nesse negócio aí. Tinha mais seres envolvidos. Porque Deus fez o sexo para dentro do casamento com princípio. E Deus participa, porque ele não fez para você fazer de qualquer jeito que ele tem que ser excluído. Mas quando ele é excluído porque não há princípio, ele sendo santo, o que entra é o profano. E o profano gosta... eu vou pegar o deus grego Baco. Ele gosta do bacanal. Vou pegar o deus romano Dionísio. Ele gosta, entendeu? Do bacanal, porque o Dionísio é o deus do vinho e da orgia. É normal para eles, tanto para o grego como para o romano. Não é normal para o povo hebreu, que tem um deus puro. Por isso que eles são odiados pelas nações. Entende? Aí aqui diz, e Judas dirigiu-se, veja bem, agora ele tem alguém dentro dele. Quem? O próprio Rassatã. E olha o que ele vai fazer, olha aqui, E Judas dirigiu-se nada, tinha alguém dirigindo ele. Alguém conduziu ele, dirigiu ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, e negociou. Como é que você vai negociar? Você vai conversar. Então, ele está conversando normalmente, ele está andando normalmente, ele não está violento, ele não está possesso, ele tem um endemoniamento, ou ele é frequenciado para agir como se fosse ele, não sendo ele. Está aqui. E com eles, poderiam entregar a Jesus. Ele está combinando. A proposta muito o satisfez. Ele tem prazer nisso. E acordaram. E ele recebeu dinheiro, porque ele gostava de um dinheiro, né? Porque ele era ladrão. Judas aceitou, ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão estivesse ao redor de Jesus, não estivesse ao redor de Jesus para entregar. Agora eu pergunto, esse Judas aqui está puro? Ou tem alguém dentro dele? Quem é que está dentro dele? Rassatã. Mas por que não mudou o comportamento dele? Porque isso é endemoniamento, é frequência. Percebeu aí? Agora eu te digo, esse ser incubos e súcubos pode entrar em alguém e participar do ato sexual? Claro que pode.
e utilizar o mecanismo para fazer inseminação artificial espiritual, que a ciência faz artificial, pode. Vai gerar ou um ser híbrido no natural, ou um ser totalmente modificado, ó, que aqui vai ter esses nomes aqui, ó. Vai ter esses nomes aqui, ó. Que nomes? Deixa eu te mostrar o nomezinho que eles dão a isso aí, ó. Olha só. Por mais incrível que possa parecer, os ataques sexuais noturnos são mais comuns em meio à igreja do que possamos imaginar. Geralmente ocorre em decorrência de uma vida sexual contaminada e não remida, nunca mexeu nisso, assim como pactos e alianças forjadas, pessoais ou geracionais, com essas entidades que nunca foram canceladas. Alguns sintomas marcantes acontecem em consequência do sexo mágico entre eles. Aí, olha só, porque ele se acha dono. Aí ele vai trazer entre os casais esfriamento para o sexo normal, só vai querer sexo pervertido. Passam a ter bloqueios como frigidez e desinteresse, que é a aversão sexual pelos parceiros. Normalmente tem infertilidade que eles não conseguem gerar. E diz mais, ó, permuta de identidade com o espírito, passando a ser influenciado na personalidade pelas características do espírito que entrou. Promove a leitura do DNA, capturando informações tais como áreas de fraqueza. Propicia um tipo de plug, de ligação com a entidade, que é um casamento espiritual. Por isso que muitos nem conseguem casar, porque tem que se manter assim separado para eles. Drenam a energia, acordando, cansado, sem disposição. Essas entidades buscam sexo com humanos para se alimentar de energia sexual em uma forma de vampirismo. Lançam veneno de vampiros na ministração da libertação. Faz necessário retirar as garras e as peçonhas tóxicas do sangue da pessoa. Lançam suas sementes no ventre físico e espiritual. A ejaculação de um fluido espectral de espírito na pessoa permite e deixa seus traços de personalidade nela e o libera de uma energia que tem tempo de duração de um ciclo de 7 anos, renovando-se a cada contato. Isso é sério, porque não está sendo ensinado nas igrejas. Algumas sim, outras não. E gera um casamento espiritual com os comandos de Lilith. E a pessoa nem sabe que eles casaram com ele, com o espírito. Ó, o casamento espiritual vai ser focado na forma como a entidade enamora da pessoa e as principais formas como esse casamento é efetivado. Às vezes você vai num lugar e uma única vez a entidade te olhou lá e gostou de você. Ela diz, é minha. Irmãos, hoje, nas comunidades, o dono da comunidade bota o olho na menina ou no menino e diz, é minha. A gente tem problema para tirar da mão dele? Imagina uma entidade dessa, que normalmente é o que possui esses camaradas. Entende? Só que a gente ignora o reino espiritual. Nós estamos no jardim de infância em batalha espiritual e achamos que somos expert. E nós não somos. Todos nós precisamos aprender e reaprender e desaprender o que aprendeu errado para reaprender. Todos nós. Né? Todos nós. Deixa eu te mostrar uma coisa para depois eu voltar para cá, que eu nem peguei as renúncias. Olha. Isso é importante. Ó.
E tem a falsa gestação, eu já mexi muito nisso aqui. Olha, você sabia que alguns abortos eles podem ter ocorrido, né, que saem aqueles coágulos, né, ou que a pessoa nem sabe que abortou porque teve uma hemorragia ou acha que menstruou fora de época e pode ser devido à visitação dele, que só gerou um ser para eles que sai pela menstruação ou pelo sangramento e que as pessoas não têm nem ideia, que o reino espiritual é muito mais complexo do que você possa imaginar. Então, olha só. Para fundamentar o gênesis dessas criaturas híbridas, é necessário aprofundar a compreensão do mecanismo através dos quais esta fusão ocorre. A interação espiritual durante o ato sexual não apenas resulta em uma ligação temporária, mas pode configurar uma aliança espiritual que perpetua a influência da entidade na vida do indivíduo. Grávidas de Lilith, e eu li isso lá em Isaías hoje. No tempo em que temos trabalhado no campo de cura, eu já vi isso aqui algumas vezes, e de libertação, que eles chamam de gravidez psicossomáticas ou psicológicas, distúrbios hormonais e outras enfermidades que normalmente são atribuídas a uma causa desconhecida, sem um diagnóstico claro, embora esse episódio possa ser considerado evento de falsa gestação. Já acompanhamos casos em que a mulher realizou todo o acompanhamento pré-natal, através de exames físicos, laboratoriais, de imagens, seguidos até a etapa final, e chegar lá, só sair o vento e não ter o bebê. Porque eu cuidei de uma... Como é que eu vou falar aqui? Uma líder de uma comunidade de 13 anos que só fazia os trabalhos no cemitério. Ela era consagrada a uma entidade por nome de Rosinha. No quintal da rua dela tinha uma roseira linda, cheio de rosinhas, que era consagrada à entidade. Todos os bebês que ela tinha, fazia exame, e estava lá o bebê, a bolsa, tudo perfeito. Era comido, sumia lá de dentro. E ela me procurou. E ela tinha um pacto, e desde de seus 12 anos, sempre teve carro zero, sempre foi muito bem de vida. É uma advogada. Ela tinha um pacto e tinha que morrer com 30 anos. Com 29, ela me procurou para se livrar do pacto. E aí ela contou que estava arrependida, que faltava só um ano, e que todos os bebês dela sumiam da bolsa, tinha tudo, tinha ultrassonografia, mas quando chegava para ter o bebê, não tinha bebê. Aí eu comecei a fazer um trabalho com ela, descobri que os bebês dela eram comidos. E quando manifestou o negócio nela, a Rosinha falou, se ela tiver o bebê, ela vai estragar o corpo dela, e eu uso esse corpo dela para prostituição. E ela não pode perder esse corpinho, essa cinturinha. Tá? Além de advogada, ela é uma diretora de escola. E aí eu cuidei. Sabe? O útero dela estava tão deformado que parecia um maracujá guardado dentro de uma gaveta, todo engilhado. E nós ministramos. E na ministração dela, naquela época, cheguei até no cemitério para quebrar algumas coisas. Hoje eu não iria, eu faço daqui sem ir, porque ampliou o conhecimento. Né? Fizemos tudo, eu e a equipe, e Deus é glorificado por isso, eu não estou me exaltando com isso, de maneira alguma, porque é por meio dele, por ele, para ele, sem ele, nada que foi feito se fez. Ele que coloca nós o querer, o efetuar, e a nossa suficiência não vem de nós, é dele. É ele quem faz, nós somos apenas um canudo, desde que queira ser usado por ele. Nós fizemos e liberamos uma palavra profética de que ela teria 2 filhos. E ela teve esses 2 filhos, são 2 homens. Hoje já são aí, deve estar com seus 20 anos. Depois da ministração.
para que você tenha noção da gravidade do que é isso. Da gravidade do que é isso. Só que as pessoas acham que é brincadeira. Olha só. Eu vou fechar aqui. Olha. Nisso aqui. Ó. Escute isso. Formação de humanoides, híbridos ou de meta-humanos. Ó. Formação de seres a partir da simbiose com entidades espirituais. Esses seres são formados a partir da simbiose, que é a associação de benefício mútuo ou da interação íntima entre duas formas, mesclando essências fluídas, tanto etéreas quanto físicas. Esta combinação ocorre quando os espíritos se fundem com a centelha da energia plasmática viva da alma humana. Quando há um relacionamento sexual, há dois polos, positivo e negativo, que se unem. Frequência, energia e vibração. E a explosão disso, que chama-se de orgasmo, é uma explosão de luzes. Se junto com a frequência, vibração e energia tem outros seres, essa energia espectral ela é canalizada para gerar outros seres. Porque se juntou as duas dimensões. Quando se faz sexo e aliança de sangue através do sexo, está envolvido dois espíritos, duas almas e dois corpos. Se for só os dois. Porque se tiver mais seres espirituais envolvidos, são múltiplos parceiros espirituais. Frequenciando isso. Agora, escute. Ó, é importante entender que, neste caso, não estamos observando o envolvimento da matéria seminal física, só a questão do sêmen. Em vez disso, a essência da alma humana. Porque a alma libera uma energia. O sangue é energia, o sangue é vida. Você perde a energia vital que tem no sangue, tu perde a vida. Alguém que morre num local e que você sabe, foi assassinado alguém ali, você vai naquele local, você sente uma energia ruim ali. Já viu? Pô, aqui tem energia ruim, alguém morreu aqui. Porque é esse fluido dessa energia. Então, ó, aquele que carrega a vida criativa se combina com a entidade que é incapaz de criar. Isso justifica a necessidade de uma abordagem cuidadosa diante desta dinâmica espiritual. Agora diz, ó, a palavra de Deus nos traz clareza sobre essa interação, como se foram multiplicando os homens da terra e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tornaram-se para si mulheres, as que entre todas lhe agradaram. Está aí em Gênesis 6, 1, 2. A corrupção da raça humana pela hibridização e dos seres espirituais que participavam ali, que eram os anjos decaídos, que fizeram um acordo relatado no livro de Enoque, sabendo que iam perder o seu estado natural, mas fizeram um pacto, 200 vigilantes, de mexer na humanidade. Tá? Então, a palavra formosa em hebraico é Tob. Se lembra que os bastardos fogem para Tob? Tob é o local onde é proibido proibir. Tob significa excelente ou favorável, referindo-se à sua espécie. Isto indica que, como seres espirituais, as mulheres possuem o potencial de gerar outros seres espirituais. Como a mulher pode gerar outros seres espirituais? Deixa eu te falar. A mulher e você, o que você é? Preste atenção aqui. Pelos gregos, gente, eu preciso acabar, eu tenho atendimento daqui a pouco. Ó, pelos gregos, tem 2. Nós somos tricotômicos, pelos gregos. Pelos hebreus, nós somos 5 partes, não 3. Então, nós deixamos de cuidar de 2.
E a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria só trata de 3. Então, a gente está em falta de 2. Entende? E eu ando estudando sobre essa para poder aplicar. Porque eu sei aonde Deus quer me levar dentro dessa área aí para me ajudar. Entende? E eu estou gravando isso aqui, eu sei que até os meus professores vão ver. Que eu tenho conversas com eles de bastidores, daquilo que Deus tem me sinalizado. São mais de 30 anos ministrando nisso aqui, irmão. Eu não caí de paraquedas nisso aqui, não. E assusta o que eu falo. Sabe? Mas eu tenho vivência dentro disso aqui. Eu vim disso aqui, eu sou um híbrido modificado. Eu tenho isso na minha genética. Sabe? Eu tive com grandes autoridades nessa área aqui, mostrando que eu tenho na minha genética, que eu sei de onde Deus me tirou. Agora, olha só. E agora que deixa eu beber água que eu esqueci o que eu ia falar. Pai é paraquedista também? Não cai de paraquedas, não? Não, não caí de paraquedas, não. Eu fui de pé preto. Agora, olha só. São algumas coisas difíceis de se entender. Como eles escolhem e eles contaminam a humanidade desde o início. E como nós estamos no auge de tudo isso. Agora, qual a nossa dificuldade? Olha, tem um versículo que diz da nossa dificuldade nos últimos dias. Eu acho que é 2 Timóteo 3. Se não for 2, é 1. Olha só. Para que eu comece a finalizar. Ó. Eu atendi uma neuropsicóloga. Ela me convidou para atender junto com ela, uma paciente dela, que é a brasileira, mas que mora na Flórida. Ela já acompanha há alguns anos. Falei, não, eu atendo, porque eles queriam um parecer e algo dentro da área de batalha. Né? Falei, não, eu atendo. No dia que eu fui atender, por vídeo, né? E eu não fui como psicanalista, eu fui como ministro. Deus me falou assim, Almir, problema dela é cajado de feitiçaria e prostituição. O versículo que você vai usar é esse. Antes de conversar, eu quero que você fale sobre isso, isso, isso e isso. Porque se ela ouvir, eu resolvo a vida dela. Fala do processo. Que processo? Porque dele, por ele e para ele. Eu entendo qual a minha origem, qual o meu meio e qual o meu destino. Isso é um processo. Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Eu saí dele, eu tenho que passar por um processo para voltar para ele. Se eu não passar por um processo, eu não consigo voltar para ele. E libertação é processual, não é mágica. E só é liberto quem conhece a verdade. Se você conhecer a mentira, se você pegar a mentira, tu nunca vai ser liberto, porque é uma mentira. E é um falso absoluto que ele chama de sofisma. Sofisma vem do grego, que é uma deusa, e que não liberta ninguém, mas que prende, no engano. Agora escute. Ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, foi isso que Deus mandou falar para ela. Ó. Versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, mas não sabe. Ó, e a semelhança de James e Jambres. Janes e Jambres. Quem é esses camaradinhos aqui? Filhos de Balaão, 2 feiticeiros. Quem é esses camaradinhos aqui? Eles brigaram pelo corpo de Moisés, ó. Também, ó, que se colocaram contra Moisés,
Por que contra Moisés? Eram aqueles que faziam tudo que Moisés fazia. Moisés jogava a vara, eles jogavam a vara. Moisés transformava água em sangue, eles também faziam. Faziam pela feitiçaria, não por Deus. Tudo igualzinho. E eles resistiam, ó. E a semelhança de Jambres e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem o quê? Se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes, a mente tem a ver com a alma, ó, corrompidas. Está distorcido o DNA, ó. São reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente. Jambres e Jambres são curandeiros espumantes. É o que significa. São feiticeiros. O que eles revistem, irmãos? A verdade. E há muita resistência para as verdades nos lugares. As pessoas não querem a verdade, as pessoas querem ser enganadas. É melhor uma verdade que te confronte, que faça você sair do teu local de conforto, do que uma mentira que te deixa num berço e que vai te levar para a condenação eterna. Ei, Jonatas estava debaixo de uma aboboreira, muito confortável. Foi Deus quem fez o verme nascer e comer a aboboreira do dia para a noite, para incomodar ele, para o sol bater forte na cabeça dele, para ele cumprir o propósito. As inquietações é para você entender que você precisa fazer alguma coisa, que tem algo errado. Se não tivesse errado, você não ia se movimentar, porque está confortável. Aves como águia joga os pintinhos do ninho para que eles aprendam a voar. Não deixe eles confortáveis muito tempo, porque senão você não cumpre o propósito nem o destino profético. Eu sei que o que eu estou falando aqui é difícil de entender e eu sei que é uma resistência natural. Por isso que diz aqui, ó, sabem, entretanto, disse nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens amarão a si mesmos. E os homens que se amam a si mesmos são ególatras, idólatras, eutólatras. Eles conseguem fazer eutolatria, a idolatria de si mesmo. E eles não querem aprender com o outro, nem falar que, pô, eu errei, cara, me ajuda. E às vezes você consegue acessar um líder para poder pegar a comunidade, mas pessoas da própria comunidade bombardeiam o líder para removê-lo e ele não percebe que ele está sendo manipulado por um espírito para parar o processo que Deus quer iniciar. Eu vivo isso há muitos anos, irmão. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. E nós precisamos reavaliarmos o evangelho que nós estamos pregando. Olha que eu falei de manhã um bom tempo com vocês. Eu estou falando agora à noite um bom tempo. E não adianta só entregar uma pauta de renúncia. Porque você vai renunciar a algumas coisas sem ter noção. E tem muita gente só entregando pauta. Toma pauta aí, faz. Legal a pauta. Entendeu? Muito boa a pauta. Ela vai te nortear. Mas se você pegar uma pauta e falar da boca para fora, não vai ter peso. Porque você não sabe nem o que você está renunciando. Então, eu estou te dando informação. E quero dar muito mais depois. Então, meu desejo é que a Adonai te abençoe, te dê uma noite de paz, que guarde você, unja-se para dormir, peça o Senhor para te proteger, porque nessa época os ataques são bem maiores. E se você ainda tem código genético distorcido, vá para o tribunal, peça uma medida cautelar de proteção, diz Deus, é minha ignorância, eu não sei.
Então, não permite eu ser acessado, não, porque eu não quero nada com esses camaradas. Eu quero quebrar e tirar essa distorção na minha genética. Porque se depende de mim me posicionar, como tu falou para Caim, eu quero me posicionar. Satanás entrou em Judas, porque a Bíblia diz que Judas era filho do diabo. Ele tinha genética distorcida. E quem tem a genética distorcida, irmãos, canaliza um nível tão grande de endemoniamento que não precisa espumar, ranger os dentes. Age de forma normal, conversa contigo, vai para a reunião, assiste o culto contigo, bate papo, toma café, anda contigo. E somente quem conhece a pessoa muito bem identifica que não é a pessoa. Existe, escute que eu vou fechar aqui, obrigações que é feito para as entidades com 7 anos, com 14 anos e com 21. Se foi feito esses 3 tipos de obrigação, é o suficiente para, de 21 anos, a entidade morar dentro da pessoa de forma definitiva. E ele vai ter uma dupla personalidade ou uma bipolaridade. Tem hora que é ele e tem hora que é outro ser. Isso é uma esquizofrenia espiritual. E só vai perceber quando não é ele, quem convive com ele. Mas eu nunca fiz nenhum disso. Mas se você se aliançou a nível sexual com alguém que é herdeiro de alguém que fez isso e deixou como herança, você pode ter isso na sua vida e não saber. Porque isso passa. E todas as pessoas que você fez aliança de sangue, você se torna herdeiro daquilo que ele carrega. Você tem noção? Por isso que Satanás vive misturando as pessoas em heranças. Faz sexo mesmo, adoidado, pega todo mundo. E tu vai pegando herança de coisa que você nunca nem se envolveu, mas é herdeiro. Se Satanás é safado, né? Nunca prestou. Nunca prestou. E ele luta contra nós. Entendeu? E ele só pega o homem nas mesmas coisas. A gente que é bobo, que cai nas mesmas cobiças. Ou poder, ou sexo, ou dinheiro. Sempre as mesmas coisas. 3 áreas da cobiça. Tá bom? Então, uma foto aí para encerrarmos. Eu preciso ir. Pai, apesar da foto, me escuta, por favor. Amanhã de manhã, às 6 horas, tem o Talmud Jeans. Tem. É tribunal amanhã. Amanhã vamos acordar 4 horas, porque eu, quando acordo às 5, estou tudo meio enrolado. Ainda está dormindo. Olha aí a foto linda, gente. Cleudiana, felicitações. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus resplandeça o rosto sobre ti. E que te surpreenda nesse dia natalício, querida. Tá bom? Declaro meu respeito, meu carinho, meu amor por você. Eu não tive tempo nem de mandar mensagem ainda. Tá bom? Obrigada. Deus te abençoe. Celebrando da melhor forma, nos estudos aí, ó. Aê, gente Tchau linda. para todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz. Shalom, shalom, a paz.